Função quadrática. Definição das palavras. Parábola, curva plana cujos pontos estão igualmente de um ponto fixo de uma reta. Função, dependência de uma quantidade matemática cujo valor se determina pelo que se dá a outra. Quadrático, relativo ao quadrado. Álgebra, ciência do cálculo das grandezas abstratas representadas por letras. Contando um pouco da história, a noção de função de segundo grau associa-se originalmente à ideia de equação do segundo grau. Já na antiguidade, por volta de 300 a.C., o matemático grego Euclides desenvolveu uma técnica denominada álgebra geométrica para lidar com o que veio a se chamar álgebra. Naquela época não havia noção de equação ou mesmo de função. Se os gregos tivessem desenvolvido uma álgebra com uma linguagem mais adequada, a noção de função não teria que inevitavelmente aparecido como resultado da conjunção das ideias de curva e equação. Um exemplo de função quadrática no passado eram os canhões. Os primeiros canhões começaram a ser usados por volta de 1400. Eram armas tão rudimentares que causam tanto danos aos seus possuidores quanto ao inimigo. Aos poucos, com a ajuda dos cientistas na época, os canhões foram sendo aperfeiçoados. Ou mais ou menos em 1630, o grande físico Galileu Galilei fez o estudo matemático das balas de canhão, o que contribuiu bastante para que eles acertassem o alvo. O físico estudou atentamente os movimentos de uma bola e concluiu que se não fosse a resistência do ar, qualquer corpo solto no campo da gravidade da Terra se movimentaria do mesmo modo, ou seja, a fim do segundo percorreria cerca de 5x². A função quadrática do nosso dia a dia. As antenas parabólicas são um ótimo exemplo de função quadrática, apesar de ter um diâmetro mais aberto. A Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte. E as pontes. Oscar Niemeyer foi um grande arquiteto que, na maioria de suas obras, usou o conceito de função quadrática. Função quadrática e Deus. Gênesis 9, 11 a 13. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal dessa aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. O arco-íris nada mais é do que uma parábola decrescente e simboliza, como vimos em Gênesis, a promessa de Deus que o mundo não será mais destruído por um dilúvio. A função é um ato dependente. Deus é onipresente, onisciente e onipotente, criador de todas as coisas, e tudo o que acontece ou deixa de acontecer é por vontade dele. Nós somos seres dependentes de Deus, dependente de sua misericórdia, do seu perdão, da sua compaixão. Assim podemos dizer que Deus pode ser representado por X, pois ele não é dependente de nós, e nós por F de X, pois dependentes dele. Deus tem o poder de operar milagres e fazer o impossível em nossas vidas. Basta estarmos sempre buscando mais dele e procurando estar andando nos seus caminhos. Ele é misericordioso e tem o melhor para nós. Se quisermos, podemos conquistar a vida eterna.